Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, vamos começar aqui com uma excelente notícia, tá? A gente sabe, né? Por mim eu colocaria notícias boas, só coisas maravilhosas aqui todo dia. Mas infelizmente não funciona assim, né? Nós não vivemos em Nárnia, né? Nós não vivemos numa utopia, né, pessoal? Há momentos bons, há momentos ruins, apesar que os momentos ruins estão superando os bons aí. E tá difícil a coisa, mas olha que boa notícia, né? A Justiça Federal liberou aí 2 bilhões e 600 milhões de reais para 134 mil aposentados pensionistas e outros beneficiários do INSS que ganharam ações contra o INSS, isso em todo o Brasil, tá? Olha que beleza, o dinheiro vai ser distribuído em 6 tribunais, né? Nos TRFs, para que façam os depósitos nas contas dos beneficiários. Esses processos ganhos até maio agora de 2024, olha que maravilha. Então vai entrar uma grana aí, né, pessoal? O Conselho de Justiça Federal liberou esses 2 bilhões e 600 milhões para 134.533 aposentados pensionistas e beneficiários que ganharam 101.217 ações, tá? Incluindo processos coletivos contra o INSS até maio desse ano. O dinheiro será distribuído, né, dos TRFs, como nós falamos, para que os depósitos sejam feitos nas contas dos beneficiários de acordo com os cronogramas próprios. Isso quer dizer o quê? Cada TRF tem o seu prazo, tem a sua maneira de pagar, tá? São 6 TRFs espalhados pelo país. Então, não segue o mesmo cronograma. Pode ser que alguns lugares pagam mais rápido, outros lugares demoram um pouquinho mais, mas o importante é saber que você vai receber um bom dinheiro, né? Esse volume de recursos faz parte de um montante, né, de 2,4 bilhões destinados aí a pagamentos de RPVs, né, as requisições de pequeno valor, que são para 208.239 beneficiários, né, e também o que ultrapassar esse valor, vocês já sabem, de 60 salários mínimos, é pago em precatório, tá? Então, mas mesmo assim, nesse caso, é uma notícia excelente, tá? A maioria das ações que foram ganhas, elas pedem revisões de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensões, de outros benefícios, né? Com relação ao dia em que as contas serão efetivadas, liberadas para saque, presta atenção, toda a informação deve ser buscada na consulta RPV disponível, tá? No portal do Tribunal Regional Federal responsável, tá? Pela sua região. Então tem como consultar. As datas de liberação dos valores para saque são definidas por cada TRF. Os créditos são feitos em contas abertas no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, tá? Em nome dos ganhadores da ação. Para saber se você vai ser contemplado agora, o beneficiário do INSS, ele deve acessar o site do TRF do seu estado, né? Cara, é o que eu falei, são 6 TRFs por todo o Brasil, tá? Então você precisa descobrir aí, acesse o site para fazer a consulta. Para facilitar as pesquisas, né? Na página do tribunal, o segurado do INSS, ele deve ter em mãos, né, o CPF, o número do registro, né, de RPV, o número do processo de origem, tá? Nesse caso, se você tem um advogado, né, o advogado ele deve te fornecer todas essas informações para que você possa fazer a consulta. Mas é uma notícia maravilhosa, né, pessoal? Porque, segundo, né, os próprios dados do INSS, mais de 3 milhões de brasileiros estão à espera, por exemplo, de benefícios, né, contra o INSS, né? Desse total, mais da metade, cerca de 1.600.000 são pedidos de reconsideração que estão na justiça. Então, quem não sabe de onde vem esse dinheiro, são esses processos, né? Que o INSS, a pessoa pede o benefício, nega, não marca perícia, deixa em análise, a pessoa entra numa junta de recursos, o INSS não dá resposta, sobra o quê? Sobra a justiça, né? Esses benefícios que são negados pelo órgão, são aí motivo de ações na justiça, tá? Um dos principais motivos que faz com que os pedidos, né, sejam negados pelo INSS são os erros cadastrais, né?
na hora de preencher dados de solicitação, tem que prestar muita atenção, tá, pessoal? Principalmente você, quando entrar no aplicativo Meu INSS, você for, por exemplo, preencher algum formulário, preencher os seus dados, presta muita atenção, não precisa ter pressa, preencha com calma. Tá na dúvida, por exemplo, uma data lá no documento, pega o documento, não inventa, porque isso pode dar problemas futuramente, como você está vendo aqui, né? Uma ausência de clareza na hora de preencher os dados, é chamado, né, material de preenchimento, é muito comum, o INSS alega, acaba fazendo com que eles neguem esses pedidos, mesmo que a pessoa tenha direito. Olha como é importante. No INSS, como em todos os outros lugares, pressa nunca é bom. Às vezes uma letra que você errar pode dar problema, né? Pode dar problema de homônimo, né? Uma letrinha que você errar pode acontecer. Uma data de nascimento, um número errado, não vai bater com o seu cadastro. E aí o que acontece? É uma dor de cabeça para acertar depois, tá? Bom, até o momento cerca de 200 mil pedidos de aposentadoria, de benefício de incapacidade, de pensão por morte, outros tipos de benefício foram acatados apenas na justiça, não foram conquistados através do INSS, tá? Outra questão que gera muito pedido de reconsideração de decisão na justiça são os erros de análise de funcionários do INSS, né? Para além dos erros de preenchimentos, de prazos de concessão, uma análise é feita muito rápida, tá? E não é claro. E os funcionários do INSS é aquilo, né? São protegidos por lei, não estão muito preocupados, né? Funcionário público não pode ser, né, desacatado, né? Eu não sou nada contra funcionário público, tá? Eu sou contra ao sistema, tá? Porque se você não tem competência na iniciativa privada, se você não cumpre as suas funções na iniciativa privada, não tem esse papo de estabilidade, não. Você é mandado embora, tá? Então, tem que se atingir metas e tem que ter mérito para ser funcionário público, tá? Não é simplesmente ser amigo lá do político e ser indicado, tá? Nós temos ministros hoje, né, que só porque é irmã de uma fulana aí que foi morta, é o currículo dela. Quem é você? Ah, sou irmã da fulana de tal, é ministra, né? Só para dar um alerta aí como é que tá. Esses prazos surgiram, né, quando o Ministério Público Federal, o INSS, fizeram um acordo, né, com o Superior Tribunal Federal, pelo qual foi estipulado prazos, né, para o reconhecimento desses direitos iniciais. Os prazos para concessão de benefícios não são os mesmos, né? A gente sempre fala, o BPC-Loas é 90 dias, aposentadorias comuns, né, por tempo de serviço, contribuição, por pontos, é 90 dias também. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, 45 dias. O auxílio-acidente e a pensão por morte, 60 dias, tá? Para a pessoa receber o tempo aí que fica recebendo, por exemplo, um benefício, não tem limite, tá? Você pode fazer na renovação. Nesse caso, hoje que nós temos o Ateste Med, é aquilo, né? O INSS concede o benefício fazendo simplesmente aí uma análise em documentação, mas a gente sempre alerta, né? Vai chegar um momento em que vai ser feita uma perícia presencial para comprovação. Então é bom você guardar toda a documentação, deixar tudo ajeitado. Vocês viram, né, um erro de uma letra ou de um número, o que pode causar, né? O segurado que vai ter direito a receber, né, por exemplo, um auxílio devido a uma doença, lesão ou acidente que provocou, né, essa incapacidade, ela não pode ser anterior a você estar contribuindo com o regime geral de previdência, tá, pessoal? Você não pode, por exemplo, ter uma doença antes de começar a pagar contribuições para o INSS e já entrar a pagar uma contribuição e pedir, né, no caso, um benefício. Por quê? Porque a doença é anterior, ou a lesão também é anterior, tá? O INSS, se tiver um agravamento depois, você pode até pedir, mas vai ser feito aí, no caso, consultas, tá? Um processo judicial, pessoal, ele não é fácil, tá? Ele leva aí pelo menos aí de 18 a 24 meses. A justiça também está encalhada, está entupida de processos, tá? Com relação principalmente a benefícios de incapacidade. Tem lá a pensão por morte,
tem diversos outros processos, salário e maternidade, mas a incapacidade é o que gera maior número de ações contra o INSS. Agora, eu sempre falei, né? Por que isso? O INSS entrou com um sistema aí, acho que foi em abril, com a Justiça, chamada Ateste Jude, né? O que acontece? Você recebe uma negativa de benefício no INSS e você vai correr na Justiça. A Justiça, por estar entupida de processos, não estarem dando conta e segundo o INSS e a Justiça, causando muita despesa, que acordo que eles fizeram? Você leva a documentação para entrar com a ação, o juiz devolve essa documentação para o INSS fazer uma segunda análise. Quer dizer, então já não tem mais objeto de ação. Porque quem tem que julgar seria, na Justiça, seria o juiz, que ele iria consultar os elementos, as provas, os autos, a lei, para ter uma convicção, para dar uma sentença. Se ele pega essa papelada e devolve para quem já negou, então não existe mais justiça, né? Então não é perda de tempo. Para que você vai procurar a justiça se a documentação vai voltar para o INSS? E se já negou uma vez, por que iria aprovar numa segunda, tá? A chance de sucesso de uma ação, né, as próprias pesquisas aí de tribunais, é de 35% na justiça para você ganhar do INSS. A gente ouve muita gente falar, às vezes, o INSS negou, corre lá na justiça que você consegue. 35% das ações são favoráveis ao segurado. O restante é favorável ao INSS. Isso mostra o quê? Que não é bem assim, né? Que não funciona dessa maneira. Agora, um processo é longo, de 18 a 24 meses. Se você entrou com ação, você não pode trabalhar, pessoal, tá? Mas como eu vou viver? Ou você tem alguém dentro de casa que pode continuar dando o alicerce, né, o suporte para a família, pagando as contas, ou você vai ter que depender aí de amigos, de família, de parentes. Trabalhar não pode, porque você não pode estar na justiça dizendo para um juiz que você está incapacitado para a sua função ou para qualquer outro tipo de função, e de repente você está trabalhando, né, em outro lugar. Infelizmente não pode. Se acontece isso, o processo é cancelado e você ainda pode responder até por uma tentativa de fraude, tá? Perícias médicas judiciais. Não tem diferença, tá, pessoal? O perito do INSS e o perito judicial são médicos, tá? Eles são peritos. A única diferença é que o perito do INSS, ele é um funcionário público, é um médico que prestou concurso, funcionário público do INSS. Já o perito judicial, ele não tem vínculos com o INSS. Então, isso nos dá o quê? Um pouco de credibilidade, né? Por não ter esse vínculo. Porque por mais que falem, você faz um pedido de benefício no INSS, o perito do INSS nega, qual é o primeiro pensamento? Ele ganha por fora para negar, né? Para negar benefício. Então, cada benefício que ele nega, ele ganha aí um prêmio. E o da Justiça Federal, como nós vimos, 35% das ações são favoráveis. Existem muita negativa também de pedido, né, de laudos feito por peritos judiciais. E aí ele ganha de quem? Da Justiça? Eu não estou defendendo, tá? Mas eu dou mais credibilidade, é claro, para um perito que não tenha vínculo com o INSS, do que o funcionário. E outra coisa engraçada, né? O perito nega, aí você entra com recurso dentro do INSS, quem vai julgar o recurso são os funcionários amigos do perito. Quer dizer, você aparece uma vez por ano lá na agência do INSS. O perito e os funcionários da junta que vão de recursos estão todo dia juntos, almoçam juntos, trabalham juntos, saem juntos, conversam, riem, se divertem. Você acha que esse pessoal da junta vai dar razão para quem? Vai falar, não, lá o colega de trabalho está errado, é ele que tem direito. Pessoal, nós não somos criança, né? E nós sabemos aí como funcionam as coisas aqui no Brasil. E INSS não é para amadores. Eu sempre repito essa frase, tá? E não é mesmo. Se você quer, por exemplo, ter os seus direitos respeitados dentro do INSS, você tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você vai ficar que nem um tonto,
porque é isso que fazem, tá? Eles negam, aí você pede uma remarcação de perícia, eles te mandam para um lugar longe, nega de novo, se dão alta, você vai para a empresa manda de volta para o INSS. Se você não sabe como resolver isso, nós já falamos em outros vídeos, tá? Que é lei, a responsabilidade é da empresa. Para você saber mais, consulte nossos vídeos. É o que eu sempre falo, você não perde nada assistindo nossos conteúdos aqui no canal. 10, 15, 20 minutos. Você não está perdendo tempo, você está ganhando conhecimento valioso. Não só no meu canal, qualquer conhecimento que você tenha, principalmente com relação a INSS. Por quê? Porque esse conhecimento dá uma margem para você lutar, para continuar tendo seus direitos respeitados e continuar recebendo o seu benefício, recebendo o seu pagamento, sustentando a sua família. Porque o bonitinho seria, né? Nós pagamos o INSS desde lá do nosso primeiro salário. E aí, aquele sonho de aposentadoria, né? Vou pra praia, vou ficar tomando água de coco, vou viajar, vou curtir a vida. Ao contrário, agora estão querendo desvincular o aumento dos benefícios do INSS do salário mínimo. E isso quer dizer o quê? Quando tiver aumento do salário mínimo, pode ser que você não tenha nenhum tipo de aumento. E outra, se mudarem também na Constituição, nesse caso esse desvínculo dos benefícios do INSS, muda na Constituição, você pode ganhar menos que um salário mínimo. Sabe aonde aconteceu isso? No Chile. Hoje a média dos benefícios pagos lá no Chile, que houve essa desvinculação, né, do salário mínimo lá do Chile, hoje a maioria dos benefícios é metade de um salário mínimo lá no Chile. Olha a perda que tiveram. Então, pessoal, é aquilo, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais atualizado você tiver, melhor. Boas notícias como essa, de um bom dinheiro, aí é muito bom. E tem muita gente que não vai receber, mas está com processo lá na justiça. E vai ficar na expectativa. Quando sair, nós também vamos vir aqui trazer essa excelente notícia. Ó, vai entrar uma grana aí, que bom, né? Porque a situação que nós estamos vivendo hoje, qualquer dinheiro é muito bem-vindo, né? Principalmente para pagar as contas, que está tudo um absurdo, tá? Meu amigo e minha amiga, eu espero, vocês que estão chegando aqui a primeira vez, que tenha sido um vídeo legal, que tenha tirado dúvidas, que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa aí de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você ser sempre beneficiado com os nossos conteúdos, com atualizações, com novidades. Tá muito difícil conseguir notícias do INSS, né? Tá tudo parado. Nós vemos aí o país tá passando por um turbilhão e a única coisa que nós ouvimos falar de INSS, tanto na mídia, na internet, é sobre pente fino. Então muitas vezes nós estamos trazendo aí atualizações, reforçando, né, notícias de vídeos que não alcançaram muitas pessoas e estamos repassando. Então tudo isso é só pensando em levar para você o melhor caminho, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo aqui desde o início do canal, eu não canso de agradecer, né? Pelo incentivo, interação, ajuda, vocês também fazem parte de tudo isso. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, alegria, abundância, tudo de bom para vocês, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhe desejo em dobro, tá? Eu vou deixando aqui um forte abraço, que Deus abençoe a todos.